Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Juliana. A Juliana Xavier Lima é mamãe do Otávio Augusto, conheço bem a figurinha. Ela é médica veterinária, especialista em clínica e cirurgia de equinos e empreendedora, fundadora da San Esteban aqui de Santo Ângelo. Ju, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É muito bom ter você aqui para conversar um pouquinho. Te vejo como uma mulher muito forte, com pensamento para frente, e eu queria muito poder ter essa oportunidade de conversar um pouquinho contigo sobre a medicina veterinária, sobre o empreendedorismo, sobre a maternidade, essa divisão que a gente faz entre muitos papéis, né? Seja muito bem-vinda, Ju. Verdade, obrigada. Já é uma honra, uma satisfação estar aqui conversando contigo e me sinto lisonjeada do convite. Pessoal, antes da gente começar a conversar com a Ju, eu queria agradecer os nossos apoiadores, a UpKids, que é a clínica de desenvolvimento focada em atendimentos para crianças, então serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros. É uma clínica de desenvolvimento infantil referência aqui em Santo Ângelo e em Santa Rosa, e também as farmácias JK. As farmácias JK foram fundadas aqui em Santo Ângelo e estão localizadas no hospital, na esquina do Hospital da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e também próximo ao terminal rodoviário. Agora eu vou começar então, Ju. Vamos lá? Ju, então conta pra gente como foi a tua trajetória, por que tu escolheu medicina veterinária, quando que nasceu o Otávio Augusto, como é que tu virou empreendedora? Conta pra nós um pouquinho. Bom, a medicina veterinária é como um propósito de vida, assim, sabe? Cuidar e zelar da natureza. Eu fui criada pelos meus avós. Os meus pais me tiveram muito novos, muito jovens. Então, quem me criou foram os meus avós paternos. De que cidade tu São Borja. São Borja, olha só. Sou natural de São Borja. E os meus avós eram agropecuaristas. E eu me criei para fora, né? Me criei no meio do gado, na lavoura, com os cavalos. E então, sempre tive muito essa conexão, sabe? Com a natureza. Eu sempre falo que quando a gente está sentindo, né, o cheiro de terra, o cheiro da grama, a gente está sentindo o perfume de Deus. E acredito que a medicina veterinária tenha vindo, né, daí, dessa conexão. Né? Eu morei com os meus avós até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre disse que queria fazer veterinária, mas acabei... Desde pequenininha, tu queria? Desde pequenininha, mas sempre fui voto vencido lá em casa, né? Não queriam que eu fizesse veterinária. E a avó queria que eu tivesse feito medicina, né? Toda mãe, toda avó quer que o filho faça medicina. E o meu pai queria que eu fizesse agronomia. Bom, quando eu era adolescente, eu fazia hipismo. Então, aí começou a minha conexão mais direta, assim, com o cavalo. Eu pratiquei hipismo a partir dos 9 anos, eu comecei e pratiquei até entrar na faculdade, até ir embora de São Borja. Capaz, que legal. Sim, e me encantei. O cavalo é um bicho apaixonante, né, guria? A gente tem uma conexão, a gente monta no lombo de um cavalo. Sabe aquela conexão de Avatar, assim? Parece uma conexão nesse sentido. Parece que as almas se conectam, sabe? E é uma energia muito leve, sabe? Bom... Era isso, era o teu propósito. Guria. E, bom, aí comecei a faculdade em Cruz Alta de agronomia. Prestei vestibular para agronomia para atender a vontade do meu pai. Longe. Mas na época tinha veterinária ou em Uruguaiana ou em Cruz Alta. Ou Santa Maria, né? Na UFSM. Aí fui para Cruz Alta. Comecei na faculdade de agronomia para atender a vontade do meu pai. E nas primeiras aulas, assim, apesar de não ser nada muito específico da área, né? Eu comecei a ver que realmente não era para mim, que eu não ia levar aquilo com vontade, sabe? E aí troquei de curso, sem ninguém saber. Fez tudo aí escondido. troquei para veterinária. E aí, obviamente, né? No decorrer, o meu pai soube, todo mundo soube. Aí deu um rolo bem grande. Aí segui na veterinária. Com
pela questão de eu ter praticado hipismo, e o hipismo, ele lá em São Borja, ele acontecia dentro do exército, dentro do quartel, né, dentro de uma unidade militar, eu também tive essa conexão com o exército, né, e aí eu entrei na faculdade, então eu comecei o curso e comecei a direcionar no início para a parte de pecuária, né, de criação de gado, né, de produção mesmo. E aí, mas parece que era uma coisa que eu fazia que não era aquilo, sabe? E aí, quando foi para eu fazer meu estágio final, tinham vários locais assim que eu poderia ir fazer, e um deles era o RCG Dragões da Independência, que fica em Brasília, que é o principal, é a principal unidade militar do Brasil, né, o Dragões. E aí surgiu essa oportunidade e eu fui. Aí lá me apaixonei ainda mais, porque na faculdade a gente teve não mais tem... contato daí? a gente não tem nada muito direcionado, né? É nos apresentado todas as áreas, mas a gente não tem muito contato com nada. Eu fazia, apesar de Cruz Alta ter um hospital veterinário, inclusive de grandes, né? Que atendia cavalos, fazia estágio lá, mas não é aquela coisa intensa do estágio, né? Nosso estágio final que a gente fica 100% focado. Eu imagino que o curso de medicina veterinária seja muito amplo, né? Porque imagina, olha quantos animais que existem na minha ignorância, né? Mas não tem como saber tudo de tudo. É igual uma medicina, uma odontologia, tu vai ter que se especializar, né? Guria, tu aprende a reprodução do porco, da ovelha, da vaca, da égua, e cada um é de um jeito, né? Deus. Apesar da fisiologia ela ser toda um pouco semelhante, inclusive com a dos seres humanos, cada um tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, a vaca e a égua são bem diferentes, sabe? Diferente, então, a veterinária, ela é muito ampla, né? Mas, enfim, fui para Brasília, aí fiz o meu estágio final em clínica e cirurgia de equinos, dentro do Exército, e me encantei por tudo que envolve o militar, né? Pela disciplina, pela hierarquia, sabe, o respeito que se tinha lá dentro, tudo muito organizado, encantador, sabe, um ambiente encantador. Bom, aí na verdade, fiquei lá por 3 meses. Durante esse período, conheci pessoas muito generosas que me ajudaram muito, sabe? Me acolheram. Eu estava num estado diferente, não conhecia praticamente ninguém. Lá eu fiquei alojada dentro do quartel. Aos finais de semana eu saía, ia para casa de um casal de amigos do meu pai, que eram militares, né? Ele era militar. E me encantei. Me encantei verdadeiramente. E não consegui concluir o meu estágio final porque peguei dengue lá, guria. Acredita? Tava um surto na época da seca lá, porque os córregos acabavam secando. Sim, e ficava aquela água parada, sabe? Então tava um surto de dengue. E eu fiquei mal, com febre, muita dor de garganta. E eu sempre tive amidalite. E aí eu fui ao médico lá. E o médico disse, não, tu tá com dengue? E eu falei, não pode, eu tô com dor de garganta, né? Eu me conheço. Porque eu sempre tive amidalite. E aí ele, não, tu tá com dengue. E aí o quartel não poderia ficar comigo doente lá. E aí eu tive que vir embora. Aí, resumindo, eu não concluí o meu estágio. Viajou doente ainda? Viajei doente. Meu Deus. Quase perdi conexão, porque com febre, sozinha, né? De arrasto. Quem já teve dengue... Sabe como é que é. É cruel. Aí, bom, cheguei, fui internada no hospital, aí fiquei... Eu não lembro, mas eu acho que eu fiquei uma semana, assim, internada. E como nunca haviam tido nenhum caso lá, sabe? E, guria, é realmente desesperador os sintomas da dengue, assim. Diz que a dor no corpo é muito forte, né? Muito forte. Te dói todas as articulações, te dói muito a cabeça. Náusea, não pode sentir cheiro. É bem intenso, sabe, os sintomas. Aí, tá. Não consegui concluir o meu estágio, mas fiquei grande maioria do tempo lá, né? Me formei, me especializei, depois fiz pós-graduação em equinos, daí em clínica e cirurgia.
E quando eu me formei, eu vim trabalhar aqui em Santo Ângelo. Olha só! Eu trabalhei aqui por 2 anos, que foi o período que eu fiz a minha pós-graduação. Para entrar no Exército, precisava ter, na época, no mínimo, uma pós-graduação. Aí eu trabalhei aqui enquanto isso, atendia cachorro, atendia cavalo. Quando a gente se forma, Sim, né? A vai gente fazendo de tudo um pouquinho. E aí trabalhei aqui até que entrei para o Exército em 2015. E é prova de títulos, né? Sim. Entrei no concurso de veterinário temporário. Fiquei por 8 anos, foram 8 anos incríveis da minha vida, né? No ano de 2021, que o Otávio Augusto nasceu. Bem na pandemia. Bem na pandemia. E fiquei no Exército até janeiro, março de 2023. Dá 8 anos, né? 2015 a 2023. Matemática não é meu forte, mas tu tá dizendo. É, isso aí. 8 anos, guria. E foi maravilhoso, assim. O Exército me ensinou muito, sabe? Profissionalmente cresci muito e pessoalmente mais ainda, porque é uma escola da vida. Eu sempre digo que todo o adolescente, né, com 18 anos, deveria ficar pelo menos 1 ano dentro do Exército, porque é incrível, Ensina sabe? muito. Ensina muito. Tá. E aí, o Otávio Augusto nasceu, tu estava no final do tempo do Exército. Tava no finalzinho. Quando eu voltei da minha licença maternidade, depois dos 6 meses, que isso é uma dádiva, né? Conseguir ter 6 meses de licença maternidade. Eu levava ele junto. Porque a codelaria onde eu servia, que é lá em São Borja, é uma fazenda do Exército. Olha e lá tem 1.000 e poucas éguas, né? Entre éguas e cavalos. Nossa. Tem gado também. É uma fazendona, assim, do Exército, né? E era longe. Eu não tinha... A minha avó já havia falecido. Então, eu era sozinha. E eu... Sabe quando tu... Precisa fazer isso. Vou levar ele, né? Aí ele ia comigo, guria. Eu tinha uma babá que ia junto. Às vezes ela não podia. Mas ele ia comigo. Às vezes eu estava trabalhando, palpando égua. Ele estava no colo do milico. A André, que hoje é minha sócia, foi minha estagiária lá. Capaz, Às vezes ela estava ali me ajudando numa coisa, cuidando do Otávio Augusto para mim. Então a gente se virava, assim. Ele se criou no meio das éguas lá, sabe? Vai ser médico veterinário também. Quem sabe? Ele gosta, sabe? Ele gosta de estar para fora. Adora. E Ju, como que foi, assim, quando ele nasceu? De que forma tu acha que a maternidade te transformou, assim, nesse sentido? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, o que te trouxe, assim, de maior aprendizado hoje, depois que ele nasceu? São muitos, né? Sim. Nos transforma por completo. E a gente diz que é uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Totalmente. São tantas coisas, mas acredito que o que mais me marcou, assim, foi a minha reconexão com Deus, sabe? Porque em 2015 eu perdi a minha avó. E parece que quando a gente perde a pessoa que a gente mais ama, a gente acha que Deus não foi generoso o suficiente conosco e nos levou àquela pessoa, né? E parece que foi uma forma de fazer as pazes, sabe? E me reconectei muito com Deus. O Otávio Augusto, ele positivou no teste do pezinho. A gente faz o teste do pezinho com 7 dias, né? Eu acho que o resultado veio depois de uns 30 dias. Então, ele tinha 1 mesinho e pouco e veio o resultado do teste do pezinho dele, ele positivou para fibrose cística. É uma doença em que a criança não produz muco. Até tem um filme que fala sobre a doença. E parece que o chão some da tua frente, né? Parece que, nossa... E aí a gente se agarra muito a algo que nos sustente, né? Que nos dê esperança. E foi aí que, sabe, teve essa reconexão. Legal. Sempre fui muito católica, sempre participei de GEM, ABC. Mas sabe quando tu perde uma pessoa e parece que me judiou. Agora tu me judiou. E aí o Otávio Augusto positivou para essa doença. Bom, é uma doença que a expectativa de vida das crianças é até 15 anos, sabe?
foi desesperador. Aí a pediatra dele me encaminhou para um pediatra de Porto Alegre. Eu tinha Fusex, na época, que é o plano de saúde do Exército, né? Fui muito bem atendida. E aí passamos a fazer vários testes, assim, nele, né? Antes disso, repetimos o teste do pezinho, né? Porque ele era uma criança saudável, então acharam que poderia ter sido algum erro na coleta, o estresse de coleta. E aí repetimos o teste do pezinho. Bom, demorou uns 30 dias para vir o novo resultado e veio positivo de novo. E aquela agonia, né? Até que vem o resultado. Nossa. E aí veio o resultado positivo de novo. Tá, aí fui pro pneumopediatra em Porto Alegre e lá fizemos o teste do suor, que é um teste patognomônico da doença, sabe? Se der positivo é porque tem a doença, não tem... Fizemos o teste do suor, enrolam a criança, assim, uns 10 cobertores, ligam ar no 30 e aí a criança sua, enchem o corpinho de filtro, sabe? Eu acho que é por isso que até hoje o Otávio Augusto tem pânico de sentir calor, sabe? Ele sente calor, dá um nervoso nele. E aí fizemos o teste saiu... Eu não me lembro agora se saiu o resultado na hora, mas se não me falta a memória, nós fizemos o teste, o resultado saiu na hora, e no mesmo dia nós repetimos o teste, sabe? Nossa. Porque eles não acreditavam que era positivo, porque ele não tinha nenhum sintoma. A única coisa que ele teve de respiratório, quando pequeno, foi a bronquiolite, que quase todo bebê tem, né? E no mais ele era normal, ele produzia um muco do nariz, das fezes, né? Do ouvido, enfim. E aí deu positivo de novo. Aí o pneumopediatra resolveu coletar material genético dele e mandar para um laboratório, acho que americano. Tá, coletamos, mandamos para lá, e aí veio o resultado de que ele tem um gene recessivo da doença. Mas nesse tempo, guria, foram, sei lá, 7 meses, sabe? Até chegar nesse... E ele falou, Juliana, se até os 6 meses ele não manifestar nenhum sintoma da doença, é porque realmente ele não tem, né? Vamos ver o que está acontecendo, que esses exames estão dando todos positivos. Aí foi isso, ele tem um gene recessivo, né, da doença. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí parece que, sabe, o mundo floresceu novamente. Imagina, porque o puerpério já é pesado. Aí tu ter um diagnóstico desse é difícil, né? Nossa, Ju, meu Deus. Então, acho que é isso, sabe? A minha reconexão com Deus, assim, foi... O principal. O principal. E hoje, o que tu tem de desafio com ele? O que te desafia, assim, na educação dele, na maternidade? Qual é a tua maior dificuldade com ele, assim? Guria, eu acho que a minha maior dificuldade é comigo mesma, sabe? Porque ele é uma criança maravilhosa. E o mais difícil, que eu acredito que para mim seja, é a insegurança nas decisões, sabe? Não tem um manual de instruções, assim, que tu diga, se tu fizer assim vai dar certo, né? Eu saber se a decisão que eu tô tomando é o melhor para ele, sabe? Porque a gente só pensa no melhor para eles, né? Sim. Não se é o melhor para mim ou para terceiros, é o melhor para ele. Então, desde mudar da escola, que eu mudei recentemente, sabe? Tudo, guria. Tudo. Eu criei ele sem uma mãe para me dizer, ó, faz assim, faz assado. E isso me fez muita falta. Então, eu acho que eu tive muita coragem, sabe? Desde o nascimento dele, tudo sozinha, sempre sozinha. Mas essa insegurança eu carrego comigo desde o início até agora. Ter alguém para te guiar, é como se fosse um termômetro, assim, né? Sim, hoje eu me oriento muito com a minha sogra, sabe? Considero ela uma mulher sensacional, assim, sábia e serena. Então, eu converso bastante com ela. Mas tenho insegurança em toda e qualquer decisão que eu vou tomar. Ainda mais quando a gente é mãe de primeira viagem, eu acho que é mais difícil, porque a gente tem situações que tu acha que não vai passar e graças a Deus passa, né? A gente entende quem tem 2 filhos, acredita que é mais leve, porque tu já sabe no primeiro filho. Tu já sabe que a fase do toda a fase passa. Da fase do não vai passar, a fase da birra vai passar, depois vem a adolescência, socorro. A fase do não dormir vai passar, tudo vai passar. Exatamente. Mas tudo é muito exaustivo, né? Mas a gente sabe que tudo passa, né? A gente aprende a ser paciente
Assim, às vezes nem tanto, né, da minha parte. Mas eu sou uma pessoa bem impaciente também. E a maternidade me ensinou a ter muita paciência. Eu digo assim que a gente tem que se domar, né? Para Se poder adequar educar a e eles, se né? adequar, porque às vezes a gente tem que lembrar que eles, por exemplo, ali só tem 3 anos, nasceu há 3 anos, imagina? O que sabe da vida, né? Mas às vezes a gente quer que ela tenha da idade da gente, quase, guria. né? Não, e é bem... Quando a gente é uma mulher independente, trabalha, né, faz nossos corre, aí vem uma criança, te foge tudo do controle, né? Parece que sai tudo da tua mão. Tu não consegue gerir mais o teu tempo, porque tu não sabe se teu filho vai acordar como daquele jeito, tu não sabe como é que ele vai estar quando tu buscar ele na escola, né? Então... Ou acorda à noite, tu tem que trabalhar no outro dia, assim, vai, né? É Então, difícil. para uma pessoa que é controladora, como eu sempre fui, sabe? Sempre tive o domínio das situações na minha mão, é muito difícil a gente, sabe? Perdeu o controle. Mas também eu acho que a maternidade te traz um aprendizado que nenhuma outra situação te traz, né? É impossível tu ter uma experiência assim similar que te cause uma transformação igual, né? Sim. Eu pelo menos acho. E Ju, essa questão das características que tu falou da maternidade, coragem e tal, tu tem alguma específica que tu traz para tua área, tua era empreendedora agora? Paciência e coragem. Um pouco de loucura. Paciência e coragem, Isso aí. O empreender é um ato audaz de coragem, né, guria? E tu ser mãe também. É Os dois ao corajoso. mesmo tempo é uma loucura quase, né? Sim, eu acho que isso, sabe? Coragem e paciência. Tá. E Ju, agora eu queria falar uma coisa contigo bem específica, assim, porque eu me identifico um pouco contigo porque eu vim de uma cidade do interior. Nasci e fui criada numa cidade do interior. Tem 1.500 habitantes. Boa Vista do Cadeado. Não sei se você já ouviu falar. Pequenininho, claro, já, Muito sim. pequenininha, mas cresci lá. Perto de Cruz Alta? A famosa cidade que tem o pardal lá que multa todo mundo. Sim. Não, Cruz Alta, quando preteava pro lado do cadeado, porque ia chover. Exatamente. Eu fui criada lá, então tive que sair porque eu tinha que estudar, enfim, mas eu amo estar lá, assim, eu amo cidade interior e tudo. Mas, por outro lado, eu tenho assim a sensação de que as mulheres... Bom, de forma geral, as mulheres já enfrentam esse preconceito no ambiente de trabalho, né? Não em todos, não generalizando, né? Mas existe um preconceito assim da mulher inserida no meio rural, né? Gerações anteriores era uma dádiva tu ter um filho homem para substituir, né? E eu queria saber, assim, você como médica veterinária de animais de grande porte, está inserida nesse meio, se isso já aconteceu contigo, se tu já teve alguma situação em que tu enfrentou preconceito, como que tu lidou com isso, enfim. Quando nós nos propomos a desempenhar qualquer papel ou qualquer profissão, eu acho que no início todo mundo é colocado à prova, né? Tanto homens quanto mulheres. Recém se formou, né? O que sabe? E quando a gente é mulher e inserida no meio rural, com certeza, isso é potencializado. E vou te dizer, quando a gente entra para o quartel, isso é ainda maior, né? As tuas capacidades são colocadas à prova o tempo todo. Mas eu acredito que esse movimento vem numa mudança bem constante, bem boa, sabe? As mulheres, elas estão conquistando o seu espaço através de competência, né? Mostrando resultado, se impondo de forma respeitosa, né? Não é gritando nem levantando bandeira e aos gritos, né? Mostrando resultado. Mostrando resultado. Mas sim, é um ambiente predominantemente masculino, né? Que as mulheres vêm ganhando espaço e se mostrando muito competentes. Ainda assim, eu acredito que homens e mulheres nesse meio se complementam, sabe? Não vejo uma mulher substituindo um homem ou vice-versa. Eu acho que se complementam, sabe? A mulher tem aquele olhar refinado, né? Aquela intuição. Vou trazer para parte clínica. Eu comparo muito
a minha profissão de veterinária com uma pediatra, sabe? Porque o bicho não te fala o que ele está sentindo, então é através do que ele te mostra, do que ele quer te mostrar, né? Então, esse olhar aguçado, a mulher tem muito, né? Essa sensibilidade de mãe que a gente desenvolve. E o campo, ele, por muito tempo, ele foi levado de modo bagual, Sim, né? sem nenhuma base, né, científica, nada disso. E a mulher, ela veio para profissionalizar tudo e identificar pontos bem específicos, assim, com o toque dela, sabe? E melhorar. Então, eu acho que o homem e a mulher, eles se complementam no campo. Mas, sim, já vivi várias situações, assim, de preconceito, de duvidarem da capacidade. Mas consegui ir conquistando o meu espaço através de resultado. Dentro do Exército, eu fui a primeira mulher a assumir o pavilhão de monta, que é o centro reprodutivo do Exército. Então, foi bem desafiador. Eu me especializei em clínica e cirurgia, então reprodução não era a minha área. Mesmo assim, eu assumi. Na época, o comandante, ele tinha sido meu instrutor de hipismo. Então, acho que ele viu em mim uma força, uma capacidade de aprender aquilo que eu não sabia, né? De buscar. E no caminho, mais uma vez, encontrei pessoas extremamente generosas que me apoiaram e me auxiliaram, sabe? Para eu assumir essa grande responsabilidade, porque hoje o propósito da Cavalaria do Rincão é produzir animais de excelência para o Brasil todo. Então, a principal função do quartel é produzir cavalo. E eu estava nesse papel, sabe? Desse melhoramento genético, dessa produção é um grande número de animais. E aí iniciei uma pós-graduação em reprodução e os melhores resultados da história do Exército, e eu digo isso com muito orgulho e nem um pouco de prepotência, os melhores resultados foram quando eu estive lá, sabe? Que legal. E foi com, assim, ó, eu não parava meio-dia, eu ia até noite, sabe? Então, os resultados foram os melhores da história do Exército, mas foi de muito trabalho, Sim. sabe? Foi Colocar a mão na massa e fazer. guria. E o resultado, ele vem disso, né? Não tem segredo. Eu falava ontem disso, não tem segredo. É arregaçar as mangas, tirar os pés do chão, né? Fazer acontecer, porque nada cai do céu e nada acontece por acaso. A gente tem que buscar. E a valorização e o respeito que as mulheres querem, né? Vem da busca e da conquista delas. Isso, né? e mostrar resultados. Mostrar resultado. E é legal porque a gente tira um monte muitas coisas que você falou para o empreendedorismo, né? Total. Né? Não adianta tu se vitimizar, porque tem que trabalhar, tu vai ter, independente do que tu for fazer, né? E Ju, tu continua trabalhando nessa parte de reprodução, mesmo depois que tu saiu do Exército? Como é que funciona? Continuo. Eu tô com um número bem, bem reduzido de clientes para eu conseguir atender de maneira efetiva, né? Para eu conseguir continuar dando atenção para a loja. O período de reprodução das éguas, ele é sazonal. Então, as éguas só ciclam no verão. Então, agora, por exemplo, elas estão em anestro, sabe? Sim. Elas estão prenhas, a gestação da égua dura 11 meses, então é quase um ano. É bem sazonal. Então, começa de setembro a outubro, elas começam a ciclar, porque começa a aumentar a luminosidade do dia, e isso vai até março, abril. Então, não é o ano inteiro. Então começa o trabalho, na verdade, agora, daqui um pouco. Meu Deus. Daqui um pouco. Que legal. Na medida que elas vão dando cria, a gente começa a trabalhar com elas a partir dos 7 dias. A égua, o puerpério da égua são só 7 dias. Né? Olha só. Ela faz o cio do potro. Olha Com 7 só. dias. E aí a gente já consegue emprenhar ela de novo para ela. Em um ano, ela sempre te dá um produto. E até quantas reproduções... Olha só uma pergunta, né? Mas até quantas reproduções ela consegue ter, assim, em média? A égua, ela... A partir dos 3, 4 anos, ela já começa uma vida reprodutiva ativa, né? E aí tu consegue ir tirando cria dela até os seus 15 anos, sabe? É muito relativo, né?
Tu pode emprenhar uma égua até os 20 e poucos anos, mas um cavalo dura, né? Em média, em média 15, 16, mas no máximo, assim, 25, sabe? 24. Depende, assim, muito bem cuidado, né? Varia. Mas o ápice, assim, da égua na reprodução é 8 anos, 7, 8 anos de idade. Olha E tu consegue só. tirar uma cria por ano. E Passa grávida a vida inteira. Passa grávida, passa prenha, né? A vida passa inteira. prenha. Ai, meu Deus. Que Prenha legal. com potro ao pé. Sim, que legal. E Ju, eu queria que tu contasse para nós um pouquinho assim da história da San Esteban, como que surgiu essa ideia, né? Desde quando que ela existe? É isso aí. A San Esteban Santo Ângelo foi uma ideia que surgiu através de uma necessidade pessoal minha. Eu sempre gostei muito de me vestir de uma maneira que me linkasse ao campo, mas me deixasse urbana, sabe? Nunca gostei de usar bombacha, porque eu sempre tive as pernas grossas e, sabe, achava que me aumentava ainda mais. E nunca gostei muito de usar a bombacha de antigamente, aquela com favo na lateral, Que é mais, sabe? mais larguinha, mais assim. volumosa, é. E a calça montaria eu sempre gostei de usar, em função de que eu fazia hipismo, né? É uma roupa um pouco mais ajustada e ainda assim remete ao campo. Então, e eram roupas bem difíceis de se encontrar, né? Tanto a bota montaria, né? É uma coisa de poucos anos pra cá. E quando eu tava no meu, deixa eu ver, inaugurei a San Esteban Santo Ângelo em 2019. No meu 4º ano de quartel, eu estava na metade do tempo, e aí me deu um nervoso, pensando que eu estava fora do mercado de trabalho, externo ao mundo militar, né? E o que eu poderia fazer para começar a construir um futuro fora do quartel, depois que eu saísse do quartel. E eu sempre gostei muito de moda equestre, né? Então, comecei a estudar o mercado, né? E vi na San Esteban, né? Que é uma rede de franquias, a oportunidade de empreender. Na época eu não pensava em ter filho, sabe? Tinha tempo sobrando. Depois saía do quartel. Hoje a gente vê que é tempo sobrando, né? Não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada, né? A gente aprende a administrar o nosso tempo, a priorizar as coisas. A gente, né? O que a gente fazia com o nosso tempo antes? Mas é bem isso, tinha tempo sobrando. Aí comecei a idealizar. E pensei em Santo Ângelo, porque já havia trabalhado aqui, né? Havia conhecido várias pessoas, e naquela ocasião uma amiga minha havia engravidado e ela estava sem saber o que ia fazer, sabe? E aí me surgiu a ideia de abrir a loja aqui e trazer ela para trabalhar comigo. É uma pessoa muito próxima minha, que eu confiava muito, confio, e aí ela topou, sabe? Aí fomos iniciando. Aí fecharam com a franquia e trouxeram ela para cá. Trouxemos a loja para cá. Eu 2019 a loja 2019. Inauguramos em dezembro de 2019. E tu estava em São Borja? Estava em São Borja. Borja. Fazia essa transição. Ficava, assim. Nossa. De lá para cá. Trabalhava de segunda a sexta no quartel e final de semana trabalhava na loja. Tem uma peculiaridade do militar, que o militar não pode ter empresa, né? Então, eu não aparecia muito, sabe? Eu ficava meio no off, assim, em função disso. Aí, quando terminou meu tempo de quartel, que eu vinha, aí eu comecei Assumiu realmente. Comecei a colocar mais a minha cara, assim. Mas antes era mais no bastidor. E, guria, eu inaugurei a San Esteban Santo Ângelo em dezembro de 19 e logo teve a pandemia. Sim, nossa senhora. E aí eu fiquei naquela sinuca de bico, né? Eu fico com a loja. O que eu faço? Eu fecho, o que eu faço, né? E aí nós começamos a tentar encontrar, né, alternativas para sobreviver, né?
porque era uma loja que a recém tinha aberto, né? Não tinha ainda uma divulgação ampla e tal. E aí a gente começou a explorar muito o online. Muito. Começamos a explorar o online. E Instagram até hoje, e tal. E até hoje, guria, nós temos muita venda online. Muita venda isso online. que depois eu vou puxar esse gancho para perguntar, assim, de que forma. Bom, já que tu tá falando do online, né? Vou puxar essa pergunta que eu ia te fazer, porque eu imagino que hoje tu gerir uma loja de roupas física, né? Não só loja de roupas, porque vocês vendem outras coisas além de roupas, né? Mas, assim, tem esse desafio, porque as compras online, um clique tu compra, né? Hoje tá muito fácil. Então, assim, de que forma... E talvez ter uma franquia é um pouco positivo nesse sentido, porque te dá uma estrutura, né, para ti. Mas de que forma que vocês tentam se aproximar do cliente para que ele vá comprar na loja de vocês, ou para que compre com vocês, e não online, ou que, né, direcione as compras para a loja? Como é que vocês manejam essa situação? Realmente, a compra online, ela trouxe muita comodidade, né? Num clique, tu compra o que tu quer, da onde tu quiser. E é um desafio diário, né? Nós, voltando para a pandemia, nós estarmos inseridas no meio agro, com certeza fez toda a diferença, né? Porque a gente vendeu mais bombacha, a gente vendeu mais calça-montaria, porque muitas famílias foram para as fazendas, né? Fizeram um isolamento nas fazendas, assim. E isso, com certeza, tornou tudo mais fácil e mais leve. Mas eu acredito que a gente tem que lançar mão daquilo que a gente tem de diferencial, sabe? No meu caso, eu tenho esse apelo diferenciado da moda equestre urbana, sabe? Ou agroequestre urbana. E sim, eu vendo diversas marcas, eu vendo Calvin Klein, eu vendo Coach, que se tu entrar num site, tu compra o que tem dentro da minha loja, na comodidade da tua casa, né? Então, o desafio é tu criar essa conexão valorosa com as pessoas que façam com que elas tenham vontade de comprar de ti. Com pessoas, sabe? né? De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, né? Claro, nem sempre é uma cliente que vai até a loja, mas às vezes é uma cliente do online que quer comprar de ti, sabe? Que quer comprar da tua loja, que se sente inserida, que se sente pertencente à tua loja, àquele meio, sabe? Hoje, a grande maioria das minhas clientes, elas vêm do agronegócio, sabe? Ou elas são esposas, ou elas são... tomam frente dos negócios, sabe? E... compram a ideia, né? Exatamente. E é isso. A maternidade nos conecta muito com mulheres, com clientes também, né? Grande maioria. Se eu for elencar, assim, as principais características das minhas clientes hoje é isso. O perfil delas. Inserida no agronegócio, mãe. E é isso, sabe? É tu criar uma conexão. E quando tu pensa em selecionar as peças, eu nem sei como é que funciona isso, mas eu acredito que tu tenha que ter essa mulher na tua cabeça, assim, né? O que ela gostaria, né? Essa mulher, mãe, que tem diversos papéis para desempenhar todos os dias. Precisa praticidade, precisa estar bem vestida independente da situação. É exatamente isso. A gente faz a leitura dessa cliente e é incrível que quando a gente está num showroom, são 4 pedidos ao ano, né? E a gente faz os pedidos com muita antecedência. E aí, quando a gente vai vendo as peças passando, é como se, tipo, cada peça que passa, tu linka com uma cliente, sabe? E aí, essa aqui é a cara... da fulana, isso aqui. Mas, assim, 50% do que tem dentro da loja é o meu gosto pessoal e o da Andre. Sim. Mas outros 50% a gente adapta ao perfil das nossas clientes. Mas aí que tá, tem muita cliente que se conecta com a gente, sabe? Então eu vou mostrar na frente do espelho aquilo que eu gosto de vestir. E aí eu vou conectar mulheres que gostam de se vestir da mesma maneira. Mas sim, a gente faz os pedidos pensando em todas as nossas clientes, né? Todas elas vêm à mente, assim, a cada roupa nova, a cada tendência
que aparece. Legal. E Ju, eu sou uma seguidora da San Esteban, compro com a San Esteban também, e eu vejo muito que vocês fazem lives, que vocês postam stories com os looks, né? E isso talvez a pandemia proporcionou para vocês, não sei, posso estar errada, mas talvez também isso é uma forma de... Foi um hábito e uma habilidade adquirida na pandemia. Que talvez se não tivesse a pandemia, teria sido mais sofrido, né? É, verdade. Os ventos fortes, eles não vêm para nos derrubar, né? Já eles vêm para fortalecer as nossas raízes, os nossos galhos. Então, é na dificuldade que a gente se desenvolve, né? E como que tu... quais as habilidades, assim, o que tu busca de aperfeiçoamento pessoal para te trazer para o teu negócio, assim? O que tu valoriza no empreendedorismo, na tua visão, assim? E a loja de 2019, né, já tem um bom... Já passou dos 5 anos, que é o tempo que tem ali de sobrevivência. né? Eu digo que quem passou dos 5 anos é um sobrevivente. O que traz, assim, de aperfeiçoamento pessoal, característica que tu acha que é importante para o teu empreendedorismo? Já é muito mais do que moda, do que tendência. Eu tô sempre buscando autoconhecimento, sabe? Tô sempre buscando me conhecer e para a partir disso eu conseguir enxergar em cada pessoa o que eu posso auxiliar, sabe? Aquela mulher no que ela tá precisando, conseguir ler, sabe? Conseguir decifrar o que eu preciso atender, como é que eu vou conseguir servir com excelência aquela minha cliente. Então, hoje a gente tem diversos tipos de perfis de clientes, né? E cada uma tem o seu jeitinho. E eu aprendo muito com elas também, todos os dias, sabe? É como se cada cliente fosse um livro aberto me contando uma história que me traz muito aprendizado, porque todas... Principalmente as que são mães, né? Tenho muitas clientes que eu admiro muito e me espelho muito como mães, que algumas já estão com seus filhos crescidos e encaminhados. E então é isso, sabe? Eu acho que a gente investir nas pessoas e para mim te conhecer, né? Eu preciso primeiro me conhecer. Então eu tô sempre buscando isso, sabe? Entender de pessoas. Outra coisa que eu acho bem pertinente, assim, a minha posição hoje, é a gente se desenvolver enquanto líder, sabe? Porque eu tenho uma equipe e eu preciso que essa equipe se desenvolva, né? Eu quero que a minha equipe cresça junto com a loja, né? Ninguém cresce sozinho. Se a gente quer chegar em algum lugar rápido, a gente vai. Se a gente quer chegar mais longe, a gente vai junto, né? E então me desenvolvo bastante, procuro me desenvolver bastante para conseguir gerir a minha equipe, sabe? Para que eu consiga... E essa parte do autoconhecimento, ela também me ajuda a entender as minhas colaboradoras, sabe? A entender que a gente... Nem todos os dias a gente tá bem, né? Às vezes a gente tem alguma coisa que está nos incomodando e a gente precisa deixar o problema em casa. Mas é difícil a gente separar uma coisa da outra, né? As coisas nos afetam às vezes. E isso reflete na produtividade. Então, eu sempre procuro entender as minhas colaboradoras, sabe? Ser acolhedora com elas, sabe? Para que elas me entreguem, né? Eu preciso do melhor delas. Então, para que elas me entreguem o melhor que elas puderem. Sou muito compreensiva, sabe? Se tem alguma coisa que não tá legal, sou muito aberta a novas ideias, sabe? A elas exporem. Então, acho que a gente se desenvolver enquanto líder também à frente das nossas empresas é bem importante, porque a gente precisa da nossa equipe, né? Na mesma direção, alinhada com os mesmos propósitos. E é difícil também descobrir o que é importante para cada pessoa, né? Por que elas estão levantando cedo e indo trabalhar? Exatamente, Maria. O que motiva isso? Para mim é um desafio bem importante. Sim. A gente entender. É difícil, né? Eu acho que a liderança é uma ferramenta que tu vai trabalhar a tua vida inteira e nunca vai encontrar, assim, algo que agora tá tudo
ótimo, não preciso mais trabalhar, né? E é incrível como a gente, enquanto líder de equipe, se enxerga também como mãe, sabe? É uma coisa que conversa a gente enquanto mãe, porque não é que sejam os nossos filhos ou não é que sejam crianças, é que é uma posição em que tu precisa, né, estar Liderar. atenta. Exatamente. E Ju, falando agora em mãe, o Otávio e Augusto, a gente sabe que eles aprendem muito com exemplo, né? Muito. Absorvem tudo. Às vezes tu acha que eles não estão escutando e daqui um pouco eles puxam aquele assunto lá da semana passada que tu estava falando com outra pessoa. Mas assim, pensando agora no Otávio e Augusto, no futuro, né? O que tu espera que ele traga, assim, de valores que ele aprendeu contigo? Quais as características que tu gostaria que ele trouxesse de ti, assim, para a vida dele? Sabe que o Otávio Augusto tem uma característica que outras mães vêm me falar, que ele é muito carismático, sabe? Ele é um fofinho mesmo. Quando ele tá na sala de aula e os coleguinhas vão chegando, ele vai até a porta e recebe, sabe? Recebe, dá um abraço. Então, ele é muito carinhoso. Mas, assim, de valor, isso é um exemplo que eu já vejo hoje, sabe? Que eu já visualizo hoje. Mas, Gé, a maior força do ser humano, a nossa maior força, eu acho que é o amor, sabe? E então, o maior exemplo que eu quero que ele carregue, assim, de mim é o amor que eu tenho por ele, sabe? Que ele leve isso como a maior força que ele tem. E a verdade, sabe? Que ele tenha propósitos na vida dele e que ele tome as decisões sempre com base no amor, sabe? Sempre com o coração mesmo, respeitando as pessoas e sendo gentil, tendo compaixão. A gente tem que tentar, né, fazer um pouquinho do mundo melhor para eles que vão ficar, né, quando nós não tivermos mais aqui, construir um mundo melhor para eles. Exatamente. E Ju, em relação assim também a maternidade, eu tenho muito isso assim de a gente trabalha muito, né? Eu gosto de trabalhar. Sou apaixonada por trabalhar, mas também sou apaixonada por ser mãe. E como que a gente administra isso, assim, de querer estar em todos os lugares, mas não poder estar em todos os lugares? Tu sofre com isso também? Como é que tu lida com isso? De que forma? É que nem trocar pneu com o carro andando, né? É um constante equilíbrio. Guria. Isso é um sentimento que a gente tem, que parece que a gente nunca tá fazendo tudo como a gente gostaria de fazer, né? Parece que a gente não tá sendo mãe da forma que a gente integralmente, gostaria. né? É um sentimento que a gente tem que se perdoar, né? Por, às vezes, não estar conseguindo entregar tudo aquilo que a gente gostaria. Mas eu acho que não existe mãe perfeita, né? Existe mãe que é presente e se eles levarem da gente aqueles momentos que a gente esteve com eles e que a gente esteve inteira com eles, acho que já valeu, sabe? Eu acho que o nosso papel principal é ser mãe e aí os outros a gente vai fazendo como dá. Claro que o exemplo que eu te dei de eu estar atendendo poucos clientes, né? A gente tem que entender também a nossa capacidade, elencar prioridades, né? A minha prioridade é ser mãe, empreender, ser veterinária, né? E às vezes a gente fica um pouco de lado, né? Sim. A gente, enquanto mulher, mas são prioridades, São né? escolhas. Daqui uns anos eles vão crescer, vão ter mais o tempo tomara que demore deles. para eles crescerem. né, guria? A gente tem que aproveitar. Sim. Essa noite eu dormi na cama com o Otávio Augusto. O cheirinho deles, né? Eu digo, quando não tinha Liz, eu olhava assim
para as mães carregando aquelas crianças enormes no colo. Eu digo, meu Deus, pode caminhar, por que tá carregando no colo? Agora eu lá carregando aquela criança enorme, quase do meu tamanho. O Otávio Augusto quase não cabe no meu colo mais. Eu digo, enquanto eu puder carregar, que eu aguentar, eu carrego no colo, eu vou dar colo, porque não tem a sensação melhor do mundo, É né? impressionante como a gente tem conexão com eles, né? É. Por isso eu amamentei o Otávio Augusto até 2 anos e meio. Sabe? Eu também, ele está 2 anos e pouquinho. É, guria, e a gente cria uma conexão, né? É impagável, não tem. Ju, tinha certeza que a nossa conversa ia ser muito legal. E passou voando. Tipo, foi uma hora Já que eu nem... uma hora, guria. Mas podia conversar aí a tarde inteira contigo. Mas, Ju, para finalizar, assim, eu queria saber se tu tivesse a oportunidade de encontrar com a Juliana lá de trás, lá que estava fazendo medicina veterinária, ou talvez antes, o que tu falaria para ela hoje? Com tudo que tu já viveu, com toda essa experiência e tudo. Eu acho que eu falaria para ela confiar, sabe? Confia que vai dar tudo certo, que sempre dá tudo certo e sempre Deus faz com que as coisas aconteçam da maneira que tinham que acontecer, né? E é isso, as dificuldades, os ventos fortes, eles vêm para nos enraizar e fortalecer os nossos galhos, né? Não é para nos derrubar, é para nos fortalecer e nos preparar. Confia que vai. Legal. Ju, muito obrigada mesmo por tu ter topado vir conversar com nós. Foi muito legal mesmo. Muito obrigada. Te agradeço de coração, tá? Eu que agradeço, que satisfação. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio Entre Papéis. Se você gostou desse conteúdo, fez sentido para você, compartilha com os teus amigos, se inscreve no canal, curte o nosso episódio, isso vai nos ajudar a impulsionar e chegar a mais pessoas. Beijo e até mais!